Olá, vamos nessa. Vamos agora falar sobre o mandado de segurança, que é um remédio constitucional muito utilizado na seara tributária. O mandado de segurança, ele é um direito fundamental estabelecido no artigo 5º da Constituição. Na verdade, naquela classificação que distingue direitos de garantias, uma garantia constitucional também do contribuinte. Então, afirma a Constituição. O mandado de segurança é com base na Constituição, claro, é uma ação constitucional que visa a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra atos ilegais ou abuso de poder cometido por autoridades administrativas. Então, veja que ela é muito comum na seara tributária, por exemplo, quando há uma apreensão ilegal de uma mercadoria ou de um produto industrializado. Então, ele é utilizado na seara tributária também, como vamos já estudar nesse módulo, na compensação tributária. Inclusive, temos diversas súmulas do STJ sobre o tema. Então, veja, o mandado de segurança é uma ação específica, um direito constitucional, artigo 5º, inciso aí 59 do texto da Constituição. Temos aí a lei, uma lei relativamente nova que trata da matéria do mandado de segurança. Vale a pena você fazer a leitura dessa lei. Claro, em razão aqui do tempo, não vamos adentrar na lei específica de mandado de segurança. Precisaríamos aí de pelo menos no mínimo umas 12 aulas para tratar apenas dessa lei, porque é uma lei muito utilizada, tem muita jurisprudência sobre o assunto, questões. Então, para a sua prova, o que é fundamental mesmo é você fazer a leitura da lei. É importante você fazer a leitura da lei 12.016/2009. Então, veja, mas aqui vamos tratar de aspectos mais voltados na seara tributária, aspectos inclusive jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. Então, visa a proteção do cidadão diante da ocorrência de ato ilegal de autoridade administrativa que viole o direito líquido e certo. Assim, antes da Lei Complementar número 104/2001, o CTN estabelecia que apenas a concessão de medida liminar em mandado de segurança suspendia a exigibilidade do crédito tributário. Depois dessa lei, que reformou o CTN, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outros tipos de ação judicial também suspende a exigibilidade do crédito tributário. Essa lei também trouxe um regramento específico sobre o parcelamento tributário. É importante entender que o mero ingresso na esfera judicial com pedido de medida liminar em mandado de segurança ou em ação cautelar não suspende a exigibilidade do crédito tributário. O que suspende, sim, é a concessão da medida liminar ou a concessão da tutela antecipada pelo juiz. Veja como esse assunto já foi cobrado em concurso. O mandado de segurança é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bastando que seja recebido para gerar esse efeito. Claro que é falso, a questão é falsa, porque não basta que o mandado de segurança seja recebido, tem que haver a concessão da medida liminar. Então, falsa a alternativa. Vamos agora falar de um ponto muito importante, muito cobrado em prova. A relação aí do mandado de segurança com a compensação tributária, que é uma forma de extinção do crédito tributário. Vamos verificar aqui algumas súmulas importantes do STJ, como a súmula 212, súmula 213, a súmula 460. Então, existem súmulas importantes que tratam dessa temática. Iniciando, vamos falar, de quais são as características fundamentais para que ocorra a compensação tributária. Então, a doutrina elege a fungibilidade, que significa que as obrigações não podem possuir natureza personalíssima, sendo fungível o bem que pode ser trocado ou substituído por outro da mesma espécie e valor, o que é comum, o dinheiro. O dinheiro é um bem fungível. Então, a compensação não pode ser utilizada para bens infungíveis, mas sim bens fungíveis como dinheiro. Créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos. Então veja que aqui é uma particularidade do direito tributário.
é possível a compensação para um crédito vencendo, que ainda está para vencer. E a lei estabelece até os juros, né, salvo dispositivo em contrário, de 1%, né, por mês que está para vencer. Veja também que deve ocorrer a reciprocidade das obrigações, significando aí equivalência entre os débitos e os créditos. Também deve ocorrer a autorização legal, uma lei autorizativa, ok? Por outro lado, é importante salientar, e isso aqui já ingressa na seara do mandado de segurança, a compensação tributária, ela só ocorre na esfera judicial se ocorrer o trânsito em julgado da decisão. Então, é vedado o aproveitamento da compensação, é proibida a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão. Então, antes do trânsito em julgado, não será possível, de forma alguma, a compensação tributária. Então, diz, né, essa questão do concurso de auditor pelo CESP. Pode haver compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, independentemente do trânsito em julgado de decisão judicial. É claro que esta alternativa é falsa, essa alternativa não está de acordo com o CTN, então é errada. O trânsito em julgado, como você bem sabe, ocorre quando não cabe mais recurso da decisão judicial. Por exemplo, a compensação tributária não pode ser realizada através de concessão de liminar em mandado de segurança ou em tutela antecipada em outras ações judiciais, ou ainda no caso de ação pendente de recurso. Mas, se ocorrer o trânsito em julgado da decisão, será possível, sim, a compensação quando não caiba mais recursos. Nesse sentido, é importante salientar aí a súmula 212 do STJ. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar ou por antecipação de tutela. A súmula adequada. Por quê? Porque o CTN diz que é só com o trânsito em julgado da decisão. Vejamos essa questão do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. A compensação, hipótese de suspensão da agibilidade do crédito tributário, poderá ser deferida em mandado de segurança, ação cautelar ou medida antecipatória dos efeitos da tutela. Então, veja que está equivocada, né, esta alternativa, porque tem que existir o trânsito em julgado. Por outro lado, aqui é importante salientar as súmulas 213 e 460, como já antecipei para vocês. O que diz a súmula 213? O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração de direito à compensação tributária e a súmula 460 é incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. A primeira súmula, ela é clara. É possível a utilização do mandado de segurança para a declaração de compensação? É. Mas deve existir o trânsito julgado. Então, é possível a utilização do mandado de segurança para fins de compensação tributária para a declaração, mas o aproveitamento dessa compensação apenas com o trânsito em julgado. Já a súmula 460, muito oportuna. Ela trata do princípio da reserva de administração. Veja que é incabível a convalidação da compensação por meio do mandado de segurança. Por quê? Porque, como a compensação ela é feita por homologação, o que estava ocorrendo? O contribuinte ele fazia todo o procedimento de compensação, né, porque ele é feito como se fosse um lançamento por homologação e depende de homologação tácita ou expressa. Então, o que ele fazia? Fazia a compensação e entrava na justiça
para o juiz convalidar essa compensação já feita. E o que é que o STJ decidiu? Não é possível. Quem tem a competência para convalidar esta compensação tributária é a autoridade administrativa fiscal, é o respectivo auditor fiscal. E isso decorre do princípio da reserva de administração. O magistrado não tem essa competência, segundo as normas do nosso ordenamento jurídico. Quem tem essa competência é o respectivo auditor fiscal. Então, não é incabível a convalidação da compensação por meio do mandado de segurança, em razão do princípio da reserva de administração. Ok? Então, não cabe. O que o STJ entende nesse caso? Que a intervenção judicial deve ocorrer para determinar os critérios da compensação, a respeito dos quais existe controvérsia. Por exemplo, os tributos e contribuições compensáveis entre si, o prazo prescricional, os critérios e períodos da correção monetária, os juros, bem como para impedir que o fisco exija do contribuinte o pagamento das parcelas do tributos objeto de compensação ou que venha a autuá-lo em razão da compensação realizada de acordo com os critérios autorizados pela ordem judicial. Todavia, como bem diz o ministro Castro Meira, afirma, o provimento da ação judicial não implica de forma nenhuma em reconhecimento da quitação das parcelas ou extinção definitiva do crédito, ficando a iniciativa do contribuinte sujeita à homologação ou a lançamento suplementar pela administração tributária no prazo de 5 anos a contar do fato gerador, que é o estabelecido no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Ou seja, é incabível esta convalidação. Quem tem competência é a autoridade administrativa fiscal. Então, assim, segundo o STJ, é possível a impetração de mandado de segurança para a declaração do direito à compensação tributária. Entretanto, segundo o mesmo STJ, como a gente acabou de salientar, não é possível pleitear pela via mandamental determinação judicial que assegure a convalidação da quantia a ser compensada, pois tal exame demandaria análise das provas, além do que compete à administração fiscalizar a existência ou não de critérios a serem compensados, a exatidão dos números e documentos, o valor a compensar e a conformidade do procedimento adotado com os termos da legislação pertinente. Ou seja, é a aplicação do princípio da reserva de administração. Então, isso fica muito bem claro na seguinte frase do eminente ministro Castro Meira. Ele fala, se a compensação já foi efetuada pelo contribuinte esponte próprio, ou seja, por sua própria iniciativa, mostra-se incabível que o judiciário obste o fisco de promover atos de fiscalização, que é a homologação. Em síntese, o mandado de segurança é uma via processual estreita que protege o direito líquido e certo do contribuinte, que deve juntar todos os documentos indispensáveis, prova pré-constituída, ao exame do alegado direito à compensação tributária. Por conseguinte, o mandado de segurança não permite a dilação de prova. Em outras palavras, para o Poder Judiciário avalizar ou convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte, é necessária a intromissão inadequada numa tarefa reservada à administração tributária competente. Além disso, também é imprescindível a produção de prova pelo contribuinte, o que é inviável em sede de mandado de segurança. E é isso que afirma o nosso querido STJ. Para concluir, também é importante dizer que o contribuinte pode optar por receber por meio de precatório ou por compensação o indébito tributado certificado por sentença declaratória transitada em julgado súmula 461. Ok? Então, meus amigos, o que eu chamo a sua atenção aqui, concluindo esse módulo? Que não cabe ao Poder Judiciário convalidar por meio do mandado de segurança uma compensação tributária, uma vez que isto seria uma intromissão inadequada do Poder Judiciário em esfera reservada à administração pública, ao Poder Executivo. Além disso, o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Um forte abraço.